Olá! Nesta nail art vou fazer o encapsulado com gel e gel, que é o meu preferido. Vou fazer com vários tons, com efeito de profundidade e vou-vos explicar como é que vamos fazer detalhadamente, ok? Vou começar a fazer na minha própria unha no indicador. Vou fazer a preparação da minha unha, não esquecendo que eu estou a trabalhar apenas numa unha. Numa cliente nós temos 10 unhas, nunca estamos paradas, nem perdemos tanto tempo como eu vou perder aqui também na exemplificação, ok? Então, vou começar a preparar a minha unha natural, empurrando a cutícula e remover o brilho da unha natural com o aparelho de polimento, utilizando este carbide. É este carbide para a unha natural e para a cutícula. E agora eu vou ligar o aparelho de polimento e vocês vão ouvir algum barulho porque ele tem aspiração. Como conseguem ver, eu estou a remover todas as pelinhas, a gordura da unha natural também, e não conseguimos ver qualquer tipo de grão de pó a voar, porque como eu vos disse, este aparelho de polimento tem aspiração, ok? A restante gordura da unha vou remover com uma lima com um grão mais fino. Não é preciso estar a desgastar muito a unha, é só passar até que este brilho seja removido. E por fim, buffer. Tiro o pó com a escova e vou colocar primer e promotor. Por norma eu costumo utilizar o primer com ácido. E vou colocá-lo apenas à volta da cutícula em U, ao contrário. Vou limpar o pincel porque eu uso o mesmo pincel para colocar o primer e o promotor e pode ser limpo tanto com o Acetone como com o sanitizer. E agora sim, vou colocar o promotor na restante unha para começar com a aplicação do molde. Temos então este molde, já com as linhas. O formato que eu vou fazer aqui vai ser um square bailarina em tubo. Portanto, vou-me guiar pelas linhas retas para criar esse formato. E vou colocar o molde na minha unha. Vou fazer aqui uns ligeiros cortes nas laterais para conseguir encaixar melhor o molde. E vou-me guiar por estas duas linhas do meio, de forma a ficarem centradas com a minha unha. E assim eu tenho a certeza que o molde fica simétrico, fica direito. E tendo em conta que eu vou fazer um formato bailarina, vou funilar ligeiramente a ponta. E aproveito esta parte do molde para segurar e fixá-lo melhor. Para fazer o encapsulado com o gel e gel em vários desníveis, com vários tons diferentes, eu vou utilizar o gel e gel clear para criar
uma base fina, mas muito fina para não me engrossar o trabalho final. E a partir dessa base vou-me guiar para criar as várias camadas. Portanto, vou utilizar o clear, que é o transparente, e vou moldar o gel e gel com o promotor. Eu costumo utilizar este pincel que, de um lado, como podem ver, tem as cerdas e do outro tem a espátula, em que conseguimos tirar com a espátula o gel e gel e moldá-lo com o pincel. Eu vou fazer um formato com todo o alongamento que eu tenho, mas isto pode depender do gosto da cliente, não tem necessariamente que fazer este nail art com este tamanho todo, conseguimos fazer com metade do tamanho também. Quanto maior for a unha, mais quantidade temos de colocar agora no esqueleto. Eu vou tirar um pouco e vou aplicar sobre a unha e moldá-la já. Se eu sentir que tenho falta de produto, posso sempre acrescentar a seguir, não tem qualquer problema. Vou deixar uma camada bem fina. Sempre que sintam que o produto está a pegar ao pincel, umedeçam no promotor. Facilita imenso a modelagem, porque ele assim não cola. E vou-me guiar por estas linhas retas. Portanto, vou ter de preencher bem aqui onde termina o meu leito e começa o alongamento. Tenho que preencher com bastante produto para não ter falha, não partir e durar o mês todo. Portanto, vou alongar uma lateral, vou alongar do outro lado e vou distribuindo o produto para toda a margem do alongamento, de forma a que fique com a mesma quantidade. Damos os lados e em todo o molde. Como vos disse, vou-me guiar então aqui pela linha. Mais vale ter um pouco a mais do que depois faltar produto. Portanto, se ficar para além da linha, não tem problema. Isto tendo em conta que eu vou fazer um formato square bailarina, em tubo. Se eu quisesse uma stiletto, logicamente não iria acompanhar estas linhas. Ok, neste lado está. Vou agora a esta lateral. E vou-me guiar por esta linha. Vamos ver de perfil para ver a quantidade de produto que temos e vou espalhar um pouco mais para onde começa o início do alongamento para evitar que ele quebre quando eu começar a limar. E vou catalisar 5 segundos para conseguir fazer um aperto com as molas. Se eu catalisar muito mais tempo, ele endurece demais e já não cede ao aperto. Vamos então catalisar os 5 segundos. Vou então apertar. Um pouco com a mola e vou catalisar o tempo total, que são os 60 segundos. Após a catalisação da camada mais fina com o gel e gel clear, vou retirar o molde com cuidado para a base não partir, tendo em conta que é muito fina. Vamos tentar descolar o molde do gel e gel de um lado, do outro. E retirar e limpar a goma.
E agora vou começar a fazer a limagem, de forma que o esqueleto fique bem fino, para depois começar a fazer o alongamento com máscara do meu leite unguial. Porque conseguem ver que ele é muito, muito curto. Se eu fizesse só a francesa a partir do início do meu leite unguial, o que é que iria acontecer? Iria ficar uma francesa muito larga em comparação ao resto da unha. Não fica elegante, não fica proporcional à unha. Então, tendo em conta que temos um tom máscara que cobre totalmente o tom que está por baixo da minha unha, em relação ao alongamento, vamos aproveitar e vamos alongar o leite unguial. Primeiro vou então limar laterais, ponta. Tenham atenção também na limagem para não fazer demasiada força e não partir o alongamento. Independentemente do formato, aconselho-vos a deixarem sempre um pouco mais estreito para dar espaço à quantidade de produto que vamos colocar por cima. Então, se eu quero uma bailarina em tube, vou ter que deixar mais afunilado na ponta, certo? Se eu deixar já com a largura que eu quero no resultado final, o que acontece é que com a quantidade de produto que eu vou colocar por cima, vai engrossando, engrossando, engrossando e vai ficar quase square, sem ser bailarina. Então eu vou ajustar um pouco mais agora para dar margem do produto que vou colocar a seguir. Vou endireitar as laterais, alinhando à minha unha natural, de forma a que fique simétrico dos dois lados. E se estão a reparar, eu estou a colocar sempre o meu dedo aqui por cima e nas clientes eu faço exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque como é uma estrutura muito fina, se eu estiver a limar à vontade, posso quebrar. Então, para isso não acontecer, eu coloco sempre o suporte do meu dedo, dou apoio, consigo limar e não parte. E vou limar de forma que fique simétrica uma lateral e a outra. Há uma lateral que está muito mais comprida, então tenho que insistir mais na limagem deste lado. E agora vou ajustar até ao ponto zero. Vou investir por cima também, para ficar bem fino. Como podem ver, uma cliente que vai fazer este tipo de trabalho tem que ir com tempo. E quanto mais comprida ela quiser a unha, mais tempo tem que guardar na sua agenda. Porque é um trabalho demorado. Portanto, temos uma limagem reta na superfície, na base e na ponta. Resta-me passar o buffer e começar a colocar os vários desníveis. Vou limpar o excesso de pozinho que tenho na mão e na unha. E antes de começar a fazer o alongamento do meu leite unguial, vou desinfetar com sanitizer a unha toda. Utilizando a escova de limpeza.
E vou utilizar o gel e gel máscara para alongar o leito unguial. Vou utilizar novamente o promotor. Sempre que utilizamos o gel e gel, moldamos sempre com o promotor. E vou retirar a quantidade proporcional ao tamanho da unha que nós temos. Tendo em conta que a minha unha é comprida, vou tirar uma bolinha maior. E vou começar a moldar bem fino junto à cutícula. E vou já definir onde começa o sorriso da primeira camada de cor. Vou criar uma altura, como podem ver aqui. Não se assustem com esta altura toda, isto ainda vai ser limado. E agora vamos colocar o máscara consoante o formato da francesa que nós queremos. Podem deixar mais oval, podem deixar mais afunilado, tudo vai depender do gosto da vossa cliente. Eu vou deixar um pouquinho mais afunilado. E vou catalisar durante 60 segundos. O gel e gel máscara está catalisado. Vou limpar a goma. Podem utilizar o Nonastone ou Sanitizer, é igual. Neste caso, utilizei o Nonastone por já estar no pumper. Acaba por ser mais fácil de dosear. E agora vamos começar com a limagem. Vou utilizar o aparelho de polimento com este Carbide. Tendo em conta que ele é reto, eu consigo criar uma barreira, uma linha reta também. Vou aperfeiçoar a zona do ápex sem retirar em demasia. Sempre que conseguirem utilizar o aparelho de polimento, melhor. Cansam menos os braços e os pulsos, dá muito menos trabalho e é muito mais rápido. E se tiverem aparelho de polimento com aspiração, melhor. Muito menos pó em cima da vossa mesa de trabalho. E agora vamos criar uma linha reta, mas ligeiramente inclinada para a frente. Vamos utilizar mesmo o aparelho de polimento para fazer esta linha. Portanto, eu vou começar aqui no meio, num ângulo mais ou menos 45 graus. Conseguem ver? Portanto, não é uma linha reta, mas sim inclinada para a frente. Em toda esta extensão da francesa. Porque vamos encaixar a francesa e isso é que vai dar o efeito de profundidade. Em mim própria não me dá para fazer o que nós conseguimos fazer nas nossas clientes, que é muito mais prático, que é virar mesmo o dedo da cliente para nós e fazermos este movimento com a broca. Muito mais prático. Em mim não me dá tanto jeito, mas eu vou tentar fazer na mesma. Porque na nossa unha acabamos por não ter tanto suporte, não é? Então, há aqui, esta lateral é muito fácil, mas esta eu já vou ter que fazer de maneira diferente.
Conseguem ver que eu tenho na mesma um ligeiro ápex e conseguem comprovar isso não só pela curvatura, mas também pela quantidade de produto que temos aqui. Agora com a lima, eu vou incliná-la ligeiramente para a frente e delinear melhor. Tendo em conta que o excesso foi retirado com a broca, agora é mais fácil com a lima fazer uma linha mais reta. Sinceramente, na cliente acabo por fazer tudo com a broca. Mas como em mim não me dá tanto jeito, e se não se sentirem tão confortáveis, podem perfeitamente fazer o acabamento com a lima. Acabo por finalizar com a lima por cima para conseguir criar mesmo uma linha em todo o contorno e conseguem detectar melhor essa linha se não tirarem o pó. Conseguimos ver bem aqui, conseguem ver esta linha branca? Isto é o contorno que nós temos. E visto de perfil, temos uma ligeira inclinação. E é esta inclinação que vai criar um efeito de profundidade. Ok? Vou passar com o buffer, com o lado mais suave, para a cor ficar mais perfeita. E está feito a primeira parte. Vou desinfetar, vou tirar todo o pó e vou começar a aplicar a primeira camada de cor. Vou utilizar o sanitizer e, com o aparelho de polimento, a escova de limpeza para me ajudar a tirar o pó todo. E assim eu posso colocar cor sem ficar com grumos, sem ficar desnivelada, fica mais perfeito. E a primeira camada de cor que eu vou aplicar será a cor branca. Vou utilizar o branco da linha Strokey, da Pastline, que é um branco com muito pigmento. Temos de colocar uma camada fina de produto para que catalise bem. E vou utilizar o pincel L5 com a ponta fininha e começar a aplicar. Camada bem fina, aplicando até àquela linha que nós criámos com a lima e com o aparelho de polimento. Aqui bem delineado, tanto de um lado como do outro. E vou definir até onde é que eu vou com o branco. Venho até aqui e vou delinear novamente um sorriso com o pincel fino.
Não deixem muita quantidade, senão acaba por perder um pouco o efeito. Vamos esticar um pouco mais a cor, mas de forma também que não fique translúcida, sem falhas. Vou catalisar durante 60 segundos. O branco está catalisado. Vou começar a aplicar o Gelly Gel Clear sobre a área branca. Apenas sobre a área branca, mantendo sempre a altura do ápex inicial. Vou utilizar a espátula e vou tirar uma bolinha generosa de Clear. Mais vale a mais do que a menos, porque a mais eu posso tirar o excesso e estar a repor, posso estragar o trabalho que já fiz até então. Vou utilizar o promotor para moldar novamente o Gelly Gel. Criando a mesma altura. Cobrindo todo o branco. De forma a que não fique muito fino. Eu aqui nesta parte deixo sempre um pouco mais de produto, porque eu a seguir consigo limá-lo mais facilmente. Então, bem altinho. Com o pincel vou já criar a parede, tendo em conta que eu vou limar com aquela inclinação para a frente, vou já deixar ligeiramente inclinado, que é para depois não me custar tanto na limagem. Se nos pudermos poupar, temos que fazer. E ligeiramente inclinado para a frente, tanto nesta zona como em toda a área que tem o clear. E vou catalisar durante mais 60 segundos. A camada do clear já está catalisada. Vou limpar a goma e começar a limar. Mas vou utilizar o aparelho de polimento por ser mais prático, não é? Aperfeiçoou por cima. E agora vou utilizar o aparelho de polimento para limar a parede com uma ligeira inclinação. Este é o truque para conseguirmos fazer este efeito em profundidade, em desníveis. Com o aparelho de polimento já tirei o excesso e agora torna-se muito mais fácil de eu acabar a limagem com a lima. Então, se conseguirem ver de perfil, temos a tal inclinação
que eu vou delinear melhor com a própria lima, de forma que eu tenha as duas laterais simétricas. E vou aperfeiçoar também por cima. Vou tirar o excesso de pó. Vou desinfetar novamente com sanitizer antes de colocar a cor seguinte, para ter a certeza que a cor fica bem direitinha, sem qualquer imperfeição. Agora vou aplicar a segunda camada de cor. Vou utilizar um rosa pastel, também da linha Strokey. É um rosa muito clarinho. E vou fazer a aplicação com o mesmo método que fiz com o branco. Vou delinear. Numa lateral e na outra, tendo em conta que as duas pontas têm que ficar ao mesmo nível. E vou novamente definir até onde é que eu vou com este rosa. E a partir do centro vou delinear a curvatura até unir à outra ponta. Tentar não deixar muita quantidade de rosa, não ficar muito alto e não perder o efeito de desnível. Se ficar muita quantidade acaba por perder um pouco o efeito. Então convém usarem tons com pigmento para ficar fino, para ficar uma camada fina. Se for uma cor que tenha muito pouco pigmento, vão ter tendência a colocar mais quantidade e vai engrossar muito. Então este efeito de desnível vai se perder um pouco. Vamos então catalisar 60 segundos esta camada, para de seguida colocarmos novamente o clear por cima do rosa apenas. E vamos criar novamente aquela barreira inclinada, limar por cima. Portanto, agora é uma questão de termos a noção de quantas camadas de cor é que vamos colocar. Eu aqui tenho 2 camadas de cor lisa, mas poderia colocar também com glitter, com purpurina, com brilhantes, o que nós quisermos. Vários tipos de decorações que podem haver, nós podemos colocar sobre cada camada. Vou já colocar de parte o clear e o promotor. Está catalisada a camada rosa. Vou então
tirar mais um pouco de clear e colocar sobre toda a superfície cor-de-rosa. Tento logo criar a parede para me facilitar. Eu gosto de utilizar o Gelligel, porque por mais tempo que eu possa demorar, ele não escorre. Então é muito fácil trabalhar com ele, porque o gel tem mais tendência a escorrer, não é? Para as laterais. O acrílico seca bem rápido se não formos rápidas o suficiente com ele. O Gelligel não, estamos à vontade, estamos a trabalhar e só endurece quando nós queremos. Por isso é que eu gosto tanto do Gelligel. Porque isto que eu estou a fazer dá para fazer noutros sistemas, não tem necessariamente que ser com o Gelligel. Ok, tem aqui uma paredezinha, depois vai ser limada. Vou colocar a catalisar mais 60 segundos. E vou colocar agora no catalisador. Mais 60 segundos. Está catalisado, vou limpar a goma, vou começar a fazer o aperfeiçoamento. Utilizando novamente o mesmo cárbido das outras vezes. Conseguem ver o desnível criado pela broca? Ok, agora vou fazer exatamente o mesmo do outro lado. Vou retirar o excesso na superfície. E após utilizar o aparelho de polimento, vou dar os últimos retoques com a lima. Tirar o excesso de produto nas laterais. Vou nivelar por baixo da unha, de um lado e do outro, e endireitar a superfície, aquela parede ligeiramente inclinada, que tirei o excesso com a broca. Tirar o excesso de pó para conseguir ver melhor o que é que tem que limar mais. Vou passar o buffer só para alisar melhor, para a cor não ficar riscada. E agora vou utilizar um tom um pouco mais escuro do que este rosa. Vai ser ligeiramente mais alilazado. Vou desinfetar novamente com sanitizer toda a unha, utilizando a escova de limpeza.
E agora sim, vou utilizar um tom mais lilás. Um rosa alilazado. Obviamente que a ordem das cores tudo tem uma questão de gosto. Não tem necessariamente que ser do mais claro para o mais escuro. Depois é uma opção vossa ou da vossa cliente. Eu gosto muito destes tons assim clarinhos, então acabei por escolher estes. E vou delinear novamente a barreira, mantendo sempre uma linha fina. Pouca quantidade de produto para não engrossar o trabalho, nem perder o efeito. Estou-me aqui a ver a olhar de um lado para o outro. Isto é para eu ter a certeza que os dois cantos ficam ao mesmo nível. E vou delinear até onde é que vou fazer. E vou fazer novamente um sorriso até ao centro. Quando a cor já estiver completa e uniforme, vamos colocar novamente no catalisador durante 60 segundos. Vamos colocar então 60 segundos. O lilás está catalisado. Agora vamos começar a colocar novamente o clear sobre a área em que tem o lilás. Vou tirar mais um pouco. E vou aplicar nesta área, utilizando novamente o promotor para moldar o produto. E vou espalhar para uma lateral e para a outra. Não se esqueçam de irem umedecendo o pincel no promotor. É importante porque se o pincel estiver completamente seco, não o conseguem moldar, ele vai ficar muito peganhento. É muito difícil de conseguirem depois moldar o produto. Vão umedecendo para ser mais fácil a modelagem e não demorarem tanto tempo. Criar novamente a paredezinha. E vou colocar a catalisar. Mais 60 segundos. Após a catalisação, novamente desta camada do clear, vou limpar a goma e proceder ao aperfeiçoamento. Com o aparelho de polimento, utilizando o mesmo carbide que tenho utilizado até agora.
e vou aperfeiçoar, baixando um pouco a ponta e vou criar novamente a parede inclinada, tanto numa lateral como na outra. Vou terminar o lixamento com a lixa manual. Vou tirar o pozinho todo e colocar a última camada de cor utilizando um glitter prata, também da linha Stroke. Vou desinfetar antes de colocar a cor para tirar todo o pó. E vou utilizar esta cor com glitter para finalizar a ponta. Vou mexer, utilizando mesmo a espátula, para misturar todo o glitter. E com o pincel fino de nail art vou aplicar na ponta. Aqui, como podem ver, a cor já se está a aproximar à altura da última camada de clear, porque já é mais na ponta e a unha está mais fina. E vai a catalisar durante mais 60 segundos. A cor prata está catalisada, resta-me finalizar a estrutura com mais uma camada, mas desta vez um pouco mais fina, com o Gelly Gel Clear. Só para que a estrutura fique nivelada. Vou limpar a espátula. Uma pequena camada de clear
na ponta e vou moldar o produto nivelando com o resto da unha para a estrutura ficar finalizada. E vou colocar no catalisador mais 60 segundos. Vou limpar a goma do clear, que já está catalisado, e vou começar a fazer o aperfeiçoamento. Para já, vou limar o excesso de gel e gel nas laterais e na ponta, para depois tirar o excesso com o aparelho de polimento. Lembram-se no início de eu dizer que a estrutura deveria ficar um pouco mais fina? É para esta altura agora não ficar com um efeito de saia na ponta. Se agora tivesse ficado muito largo, eu iria limar e iria tocar na cor. E para isso não acontecer, convém que desde o início deixem sempre um pouco mais estreito do que aquilo que vai realmente ficar depois do brilho. Agora vou com o aparelho de polimento tirar o excesso, utilizando novamente este Carbide para a estrutura da unha. E vou dar os últimos retoques junto à cutícula e no resto da estrutura. Vou trocar de Carbide, utilizando esta ponta cónica, para conseguir abrir a ponta, criando um tubo, com o formato tubo. E vou verificar por dentro da forma, do formato, se eu preciso de passar um pouco mais com algum Carbide. Ainda posso dar aqui uns pequeninos toques. E a ponta ainda posso passar um pouquinho mais. Vou deixar a pontinha mais fina, por isso é que estou a insistir um pouco mais com a broca. E vou finalizar o aperfeiçoamento novamente com a lima, dando curvatura. É importante que esta área da unha fique estreita, sem barriga. Se tocarem na cor, na lateral, não tem problema, podem sempre retocar os cantinhos. Não deixem de insistir com a lima para evitar que ela fique com aquelas barriguinhas de lado. E vou finalizar com buffer. Vou tirar o pó, vou novamente desinfetar com o sanitizer para limpar toda a área da unha e colocar o brilho final. Vou utilizar a escova de limpeza. Já está desinfetado, vou colocar o brilho final. Vou utilizar
o Top Coat da Platino, que é um brilho sem goma. Preparadas para a magia? Aqui vamos. Não é preciso muita quantidade. Uma camada fininha. O mais perto da cutícula possível sem tocar. Todos estes desníveis a notarem-se cada vez mais. E vamos colocar a catalisar durante 60 segundos. O brilho está catalisado, mas eu não poderia finalizar a unha assim. Portanto, eu vou colocar ainda uma linha que vai fazer toda a diferença com o nosso sand, que é uma areia com 3 grãos. Vou utilizar o fino, mas também temos o médio e temos o grosso. Vou utilizar esta fina. Com a ajuda do pó, e vou utilizar o tom mais escuro que utilizei na unha para criar uma linha bem fina à volta do branco. E vocês vão ver que vai fazer diferença. Pouca quantidade. O sand é sempre aplicado por cima do brilho final, para não perder o efeito areoso. E podemos aplicar em qualquer tom, porque o próprio sand vai adquirir a cor que nós aplicarmos no gel. Portanto, eu aqui, se estou a fazer com o gel lilás, o sand vai ficar areoso, alilazado. E agora vou colocar o sand por cima da linha. Vamos aplicar sand até ter a certeza que toda a linha ficou coberta com a areia. E vamos colocar a catalisar 60 segundos. O sand está catalisado e vou utilizar esta escovinha para retirar o excesso. Só vai ficar agarrado à linha que catalisou. Tudo o resto vai embora. Podem passar à vontade, sem medo. O que tiver que ficar agarrado, fica. E garantidamente que só vai ficar agarrado no gel. E temos aqui a unha finalizada. Resta-me passar com o óleo de cutículas. E vou utilizar mesmo a escova com o aparelho de polimento para me ajudar a hidratar a cutícula. Portanto, aqui a escova já é diferente. É própria já para o óleo, não utilizo a mesma para não misturar. E vou passar sobre toda a pele, em toda a cutícula, por baixo também.
Temos então a unha finalizada, como podem ver. Temos todos estes desníveis criados com Gelly Gel Clear. Eu aqui tenho 4 camadas, mas podem colocar as camadas que forem necessárias até a unha ter comprimento para isso. E tenho então a unha finalizada. Espero que tenham gostado e até uma próxima.